Às vezes, as decisões mais cruéis não vêm com sirenes nem manchetes. Elas chegam em silêncio, escondidas atrás de palavras difíceis e assinaturas frias. O novo decreto do ministro Antônio Tajani pode parecer apenas mais uma atualização burocrática, mais uma medida administrativa entre tantas. Mas não se engane. O que esse decreto faz, na prática, é dizer para milhões de italianos ao redor do mundo: vocês não pertencem mais. Famílias que por décadas preservaram a memória, a cultura, o sobrenome. Pessoas que buscaram sua história com orgulho. Gente que carregava o sangue italiano como uma herança. Tudo isso agora colocado em xeque por um papel assinado num gabinete em Roma. O decreto de Tajani não é apenas injusto, ele pode ser inconstitucional. Ele pode estar violando o princípio da isonomia, pode estar ferindo o direito adquirido no momento do nascimento. Mas, acima de tudo, ele é cruel. Esse vídeo é para você que ainda acredita que a história importa. É para quem entende que cidadania não é um papel, mas uma continuação de vidas inteiras. E é também um alerta, porque o que começa como um decreto pode acabar como apagamento. O nome é pomposo, Decreto Ministerial 33/2024, assinado por Antônio Tajani, atual ministro das Relações Exteriores da Itália. Mas o efeito é devastador e bem mais simples do que parece. Esse decreto redefine os critérios para o reconhecimento da cidadania por descendência de sangue. E o que antes já era um processo complexo, agora se torna quase inatingível. Na prática, ele cria novos filtros, novas exigências. E o pior, tenta retroagir, afetando inclusive quem já estava com o processo em andamento. Ou seja, quem começou lá atrás, acreditando que estava trilhando um caminho justo, agora descobre que o jogo mudou no meio da partida. E não pense que isso foi por acaso. Não foi um erro técnico, não foi desatenção, foi escolha. Uma decisão deliberada para dificultar o acesso à cidadania. Uma forma elegante e legalista de dizer: vocês são italianos, mas não o suficiente. Essa não é só uma medida administrativa, é uma linha invisível sendo desenhada entre quem merece ser italiano e quem não merece. Mas o problema vai muito além da frustração individual. Esse decreto pode estar ilegal. E não só isso, ele pode estar rasgando os próprios princípios da República Italiana. A Itália é uma república democrática, fundada no trabalho e na igualdade. Está escrito lá, logo no início da Constituição: todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas ou condições pessoais e sociais. Mas como explicar então um decreto que trata cidadãos de forma desigual, baseado apenas no lugar onde nasceram? O princípio da isonomia, ou seja, o tratamento igual entre iguais, está sendo ignorado, porque se dois descendentes têm o mesmo sangue, o mesmo direito, como justificar que um deles precise saltar por dezenas de obstáculos e o outro não? E mais grave ainda, o decreto tenta aplicar regras de forma retroativa, como se uma nova norma pudesse anular o passado, como se o direito de alguém pudesse simplesmente deixar de existir, porque alguém, num gabinete, decidiu assim. Isso é não só injusto, é juridicamente questionável. Pelas leis da Itália e de qualquer país justo, uma nova regra não pode cancelar um direito que a pessoa já tinha. Se você já conquistou esse direito, ele não pode simplesmente ser tirado, ainda mais quando ele vem com você desde o nascimento. E esse é o ponto que Tajani e sua burocracia querem apagar. A cidadania italiana passada por sangue não é um presente, não é um favor do Estado, é o reconhecimento de algo que já era seu desde o primeiro respiro. Você já era cidadão, antes mesmo de saber que existia um país chamado Itália. Mas talvez o que esse decreto destrói de forma mais brutal não seja um processo, porque por trás de cada pedido barrado tem uma história que desmorona. Tem alguém que acreditava pertencer e agora se sente estrangeiro até na própria origem. No papel é só um decreto, um texto frio, assinado com tinta azul num gabinete em Roma. Mas do outro lado do oceano, o que esse decreto faz é partir histórias ao meio. Tem gente que passou a vida inteira ouvindo o avô dizer: nós somos italianos, tua bisnona veio da Calábria, tua raiz tá lá. E essa memória virou orgulho, virou busca, virou sonho. Só que agora, esse mesmo Estado, que antes reconhecia esse laço, olha pra você e diz: não, isso não vale mais, você nasceu longe demais. Quantos filhos e netos de italianos guardam sobrenomes que quase ninguém mais pronuncia direito, mas continuam honrando?
carregando, mantendo vivos. Quantas famílias juntaram cada centavo para fazer o processo, traduziram certidões, passaram anos acreditando que esse reconhecimento era só uma questão de tempo, e agora descobrem que tudo foi em vão. Não porque faltou documento, não porque erraram o caminho, mas porque alguém lá em cima decidiu que o sangue delas não é mais suficiente. O decreto não nega só documentos, ele tenta apagar pertencimento. Mas a verdade é que esse direito já nasceu com cada um de nós, muito antes de qualquer decreto, muito antes de Tajani, porque cidadania, transmitida de pai para filho, não é um prêmio, é um fato, um elo de sangue, uma identidade herdada no primeiro suspiro. A cidadania italiana por sangue não é uma cortesia, não é um presente que o Estado oferece, é uma herança silenciosa, invisível, mas real. Ela nasce com você, no exato momento em que o seu sangue carrega o nome, a história e a origem daqueles que vieram antes. O processo de reconhecimento da cidadania iuris sanguinis é apenas isso, um reconhecimento, um ato burocrático que confirma uma verdade que já existia. Tentar negar esse direito com base em um novo decreto é como dizer que a chuva de ontem não molhou ninguém, que o passado pode ser reescrito por decreto. Mas a verdade é que o Estado não tem o poder de decidir quem é ou não é filho de alguém. Ele pode registrar, pode reconhecer, pode até se recusar a enxergar, mas não pode desfazer o sangue que corre nas veias de uma família. A cidadania, nesse caso, não nasce da assinatura de um político. Ela vem da travessia silenciosa de quem deixou tudo para trás, do trabalho duro de quem recomeçou sem saber o que esperar, do sobrenome que ficou, do nome repetido geração após geração, da voz dos que vieram antes, ainda viva no jeito de falar, no jeito de ser. Negar esse direito é negar a existência. Então, por que alguém tentaria apagar tudo isso? Qual que é a real motivação por trás desse decreto? Por que Tajani e outros com ele querem barrar milhões de italianos fora do país, enquanto milhares de descendentes de italianos passam anos juntando documentos, traduzindo certidões, contratando advogados e gastando o que tem e o que não tem? Do outro lado, a Itália recebe centenas de milhares de imigrantes do Oriente Médio e do Norte da África. Muitos entram em situação de emergência, sem documentos, sem histórico, sem nenhuma ligação com a história italiana. E o que acontece com eles? Recebem abrigo, ajuda estatal, direito à residência. E com o tempo, muitos são naturalizados como cidadãos italianos. Não se trata de dizer que eles não merecem apoio. O ponto é outro. Como pode um país estender a mão a quem nunca teve laço algum, e ao mesmo tempo fechar a porta na cara de quem tem sangue italiano correndo nas veias? Você, italiano, é obrigado a seguir cada vírgula de um processo que parece um labirinto. Tem que provar o que já é, tem que justificar o que nasceu sendo. Essa não é só uma incoerência, é uma hipocrisia institucionalizada. Um jogo de aparência onde a cidadania italiana virou moeda política e a herança de milhões de descendentes foi empurrada para o fundo da gaveta. Tajani não quer reduzir a imigração, ele quer controlar quem entra. E os primeiros a serem barrados são justamente aqueles que têm mais direito de estar aqui. Mas a história não se apaga com decreto, e o sangue não se renegocia. Eles acham que podem decidir quem a gente é com um decreto, que podem apagar o que foi escrito em sangue e memória com um parágrafo novo numa folha oficial. Mas o que Tajani e seus colegas ainda não entenderam é que a nossa história não depende da permissão deles. A cidadania negada pode ser um carimbo, mas a identidade vivida, essa ninguém consegue apagar. A gente não precisa de um selo oficial para saber de onde veio. A nossa ligação com a Itália está na história da nossa família, nos costumes, no que fomos ensinados a valorizar. E não é um decreto que vai apagar isso. Cada processo negado só reforça o quanto estamos dispostos a lutar. Cada obstáculo mostra quem realmente tem raiz. E cada tentativa de apagar a nossa origem só deixa mais claro que ela existe. Tajani, você não vai apagar a nossa história, porque ela não foi escrita no seu gabinete. Ela foi escrita nas malas dos imigrantes, nos navios, no chão das Américas e no coração de cada descendente que sabe de onde veio. Se essa mensagem fez sentido pra você, compartilha. Mostra pra quem precisa ouvir. E se quiser acompanhar mais, se inscreve no canal. Uma assinatura não anula um nascimento.